Aqui o cavalo chegou assim no restaurante e pediu o garçom. O senhor podia me trazer um whisky 12 anos, uma dose caprichada? Ó, Aí o cavalo da garçom- voz bonita. Ele olhou assim, ficou intrigado, pegou o uísque e levou pro cavalo, ele tomou. Me dá mais uma dose. Aí ele foi lá, Quanto que deu? R$ 160. Tá bom. Tirou o dinheiro, não sei de onde, do arreio, e pagou. E foi saindo. Aí o garçom correu atrás dele. Peraí aqui. Olha que meu amigo, eu tô impressionado. Eu nunca vi na minha vida um cavalo falar e muito menos tomar um uísque. Aí o cavalo, E por R$ 80 a dose foi a primeira e última. Tchau. Vamos trazer agora, no nosso podcast, uma entrevista que fizemos com uma pessoa importante que nos mostrou um lado que nós não conhecíamos dessa pessoa. Uma pessoa que fez sucesso e faz sucesso até hoje com um viés, com uma atuação humorística, né? Vive do humor, vive aí fazendo todo mundo rir, né? Mas ele, nessa entrevista e no livro que está lançando aí no Brasil inteiro, fazendo maior sucesso, ele mostra um olhar, né? O olhar dessa pessoa como sujeito social, como pessoa que vive numa sociedade e peleja, trabalha muito para conseguir alcançar o sucesso profissional, né? E fazer com que nós, né, que somos o público dele, tenhamos um pouquinho mais de leveza nas nossas vidas. Então, com muita felicidade, muita alegria, muito prazer, nós recebemos em nosso podcast ninguém mais, ninguém menos que Geraldo Magela, também conhecido como O Ceguinho, e que está lançando o livro chamado Um Cego de Olho no Futuro. Vamos ouvir então a entrevista com Geraldo Magela. Primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar a toda a equipe da Itacolomi, né, que mais uma opção, e o público adulto, o público que gosta de rock, de sucessos de todos os tempos, né, que é mais uma coisa rica que a gente tem. E agora com a internet no mundo todo, né, a gente não vai falar assim, a gente fala para Belo Horizonte, não. A gente fala para o mundo todo, onde o planeta. Muito legal, né? Como se estivesse no Japão, se estivesse num bairro de Belo Horizonte. Um detalhe que nós precisamos de falar para vocês, né? Vocês que já conhecem, ou vocês que não conhecem o formato do nosso podcast, nós mandamos as perguntas para o entrevistado por WhatsApp. Ele respondeu também por WhatsApp. E para não estragarmos as respostas dele com as nossas perguntas, nós omitimos as nossas perguntas e deixamos para vocês a tarefa de pensar nas perguntas e saborear as respostas. Respondendo a sua pergunta com relação ao Zé do Banjo, eu trabalhei, depois de uma briga de foice para trabalhar em rádio, porque eles achavam que cego não podia trabalhar em rádio, mesmo a gente falando com a boca, mas uma oportunidade me foi dada pelo Aldair Pinto. Depois eu fui para a Rádio Mineira, Rádio Capital, primeiro Rádio Capital, depois que eu fui para as outras. E o Zé do Banjo, na Rádio Confidência, ele fez o sucesso dela, chegamos a primeiro lugar. A Alegria Brasileira era de sexta, sábado e domingo. Sexta de 8 à meia-noite, sábado de 15 às 19 e domingo de 10 às 2 da tarde. E era muito descontraído, eu fazia a voz tipo de um pagodeiro, né? Eu e o Luziário Pinto.
Alô, rapaziada do samba e do pagode. Alegria brasileira com Zé do Banjo e Luziário Pinto. O Zé com seu banjo e o Luziário com seu talento. Pagodemos. Aí eu passei a fazer promoções de pagode. O programa era muito descontraído. E eu tenho orgulho de dizer que eu levantei o pagode em Belo Horizonte. O programa No Canto do Rádio, que eu apresentei na Rádio Itatiaia, foi posterior à minha participação na Rádio Inconfidência. Aliás, eu lembro que eu fiquei ao mesmo tempo na Rádio Inconfidência, no FM, no caso, e no AM na Rádio Itatiaia. Itatiaia não tinha o FM. E ao mesmo tempo na Rádio Liberdade também, que ficava lá em Betim. E o programa No Canto do Rádio, ele foi muito importante para mim. 6 anos e meio na Rádio Itatiaia. O horário de 4 a 6, né? Falei assim, pô, ninguém vai ouvir. Nossa, tinha uma audiência impressionante. E as coisas engraçadas que acontecia é o seguinte, que eu tinha uma mesinha que eu colocava os ouvintes no ar. Eu colocava 4 pessoas de uma só vez. Só que eu fazia uma confusão na hora que eu ia, no momento em que eu ia chamar a música, aí eu falava assim, ó, você da linha 1, começa a conversar com o da linha 4. Você da linha 2, começa a conversar com o da linha 3. Aí ficava aquela mistura de voz. Aí eu deixava ficar uns 10 segundos, aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, e eu falava, cutuca, Tião, aí tocava a música. E sempre eu fiz coisas diferentes. Eu acho que você tem que sobressair com a criatividade. A hora certa, geralmente no programa sertanejo, no rádio, é o galo, né? Olha a hora, e eu inventei um peru, o Genésio. Ó, o Genésio, conversava com o peru. Então, agora, uma coisa engraçada assim, que o pessoal ligava para lá e falava, Magela, você dá o número do telefone, a gente liga para lá e liga para vocês e ninguém atende. Acontece que a mesinha, o telefone, ele não tocava, ele acendia a luz, e eu cego, né? Mas eu falei que o diretor da rádio gosta muito de mim, ele providenciou nos Estados Unidos um aparelho que acoplado à mesinha, o telefone, a gente ficou com a mão nele assim, quando tocava, dava um choque assim de uns 220 coisa boba, 220 volts, alô! Não é brincadeira, mas tenho realmente muita saudade, e cada programa que eu participei teve uma característica, e cada programa teve um diferencial, é o que eu falo no meu livro. Você se destaca pela criatividade, pela persistência, e tem que procurar se informar dentro daquilo que é do seu talento. Não adianta o cara quer ser radialista, sendo que ele não tem o talento. E, graças a Deus, Deus me deu esse talento, e o que eu mais tive foi portas fechadas. E para você ter uma ideia, tanto na Rádio Confidência como na Itatiaia, os caras comentavam, pô, a Rádio Confidência contratar um cego para trabalhar na emissora oficial do Estado. A Rádio Itatiaia, pô, o Januário Carneiro, o Emanuel tá doido, contratar um cego na emissora, que nem a Rádio Itatiaia. Comecei, aí que eu ficava, aí que servia de desafio, aí que eu conseguia fazer o programa, cada um melhor do que o outro, e por isso que deu muito certo, e sempre dá certo, em todos os programas, Grafite, né, na 98, e todos eles. Tenho muito orgulho e muita saudade. Pena que Santo de Casa não faz milagre, e as emissoras de rádio de BH não reconheçam que os valores que nós temos, né? Os artistas daqui, realmente não há esse reconhecimento. Eu gosto de tudo quanto é tipo de música. Eu sou muito versátil, sabe? Eu gosto de sertanejo, mas sertanejo raiz. Esse sertanejo universitário aí, parece que todo mundo tem a mesma voz. Ave, mas aquele Bruno Barreto parece que tá dentro do banheiro, se preparando para, né, para soltar o produto interno bruto. Aí como é que é? Amado, batendo, pata, danado. Não, quer? Chitãozinho Chororó. O que mais? Chitãozinho Chororó. O Daniel, deixa eu ver o que mais. Leonardo, que é maravilhoso, não só como artista, mas como pessoa. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo no meu canal do YouTube.
Música popular brasileira, Caetano Veloso, mas algumas, não todas. Aquela Você é lindo, Caetano Veloso é uma coisa linda, né? Você é linda assim, onda do mar do amor que nasceu. Que coisa. Eu como cantor, sou um ótimo humorista e radialista. E da Joana, gosto muito de Joana, gosto de Zizi Posse, Fafá de Belém, Maria Bethânia, sonho meu, uma música que ela fez pra mim. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Aí eu vou falar, beleza. Ó, gente, eu me surpreendo a cada momento. O sonho era ser radialista só. Eu não tinha outra pretensão, exatamente pelo preconceito que eu sempre tive na pele, né? Você tem uma ideia, a coisa é tão... Eu falo isso no livro. A minha primeira namorada, aquele fogaréu, né? Primeira namorada, né? Assim, você imaginava, assim, pô, primeira namorada, aquela labareda de sentimentos, de carinho e tudo mais. Aí, um mês de namoro, aí a menina chega e me fala, eu vou ter que terminar com você porque os meus pais souberam que eu estou namorando um quase cego, que eles preferem me ver dentro de um caixão do que namorando um quase cego. Claro que a minha casa não caiu, ela desabou. Eu fiquei realmente arrasado, todo, mas graças ao bom Deus, ele me deu essa grandeza de compreender as coisas, por mais absurdas que elas sejam. Eu pensei, é claro que os pais não devem ter falado isso para ela. Ela, por um motivo ou outro, acabou a atração por mim, em vez de falar, não dá mais, não sei o quê. Aí ela inventou essa, né? Só que essa foi bateu na veia. E aí, claro, eu passei catei uma latinha bacana, viu? Um mês, mas depois que passou, porque tudo passa, as cicatrizes ficam, né? O pior das cicatrizes não é do corpo, porque essas eu tenho orgulho de todas elas. No livro eu conto o que eu fazia, todo dia era machucado, mas eu orgulho de todos esses machucados. Agora, a cicatriz na alma é pior, né? Mas aí, depois eu vi que não era a pessoa, né? E depois acabou as coisas acontecendo, patati patatá, e foi assim. Bom, aí voltando a vaca fria, cego fala mais do que a gente, então vocês vão ter que aguentar, né? Depois disso tudo, na pandemia, eu pensei, bom, nós vamos ser os primeiros afetados e estou ferrado. Como é que eu vou fazer? Eu imaginava que seriam 3, 4 meses, nada. Foi passando o tempo e as contas chegando, só gastando, e eu tenho uma despesa fixa muito grande. E aí os artistas começaram a fazer as lives, eu falei assim, eu também vou fazer a minha? Só que eu criei um desafio comigo mesmo, como sempre. Eu vou fazer 3 shows diferentes um do outro. Eu vou produzir 3 programas diferentes, 3 shows diferentes. E foi o que eu fiz, consegui, fiz um show para o mundo inteiro, onde tem um brasileiro assim que estava me vendo em qualquer parte do Brasil, você vê como é que a tecnologia ela foi antecipada. E aí, eu fiz, depois o que eu fiz? Olha, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar um programa de televisão, primeiro programa de humor apresentado por um cego no Brasil e com participação do Caquinho Big Dog, que é deficiente físico. O quadro Cegos, Mancos e Loucos, né? Cego porque eu sou cego, manco porque quem é manco, e loucos quem paga o ingresso para ver a gente. O nosso lema é Geraldo Magela enxerga longe e o Caquinho corre atrás. Eu confio nele porque ele nunca vai me passar a perna e ele sabe que eu nunca vou crescer o olho nas coisas dele. E aí ficou um programa maravilhoso, redondinho, 30 minutos, super diversificado, tem as melhores do Ceguinho, as curtinhas do Ceguinho, as melhores do TikTok, sempre uma entrevista com uma pessoa famosa, eu mais o Caquinho batendo papo. Então, assim, tem 10 programas prontos. Não continuou, estava na Band aqui. Ficou um mês só. A maior pessoal da técnica lá pisou na bola, atrapalhou o início de um programa, que foi para o ar, foi prejudicado e eu desfiz o contrato. Assinei o contrato com o SBT de Santa Catarina, já tem 1 ano, só que para colocar o programa no ar tem que vender uma cota, uma das 3. Como é que você vai vender cota de um produto que não está no ar? Aí fica difícil, né? E para terminar, o livro, que há 15 anos atrás eu tentei, mas fiquei travado por causa dos momentos tristes, difíceis, sofridos, por causa do preconceito que eu sofri. Aí eu parei, mas a pandemia falou, Magela, você vai ter que fazer agora, não tem jeito. E o que eu fiz? Ficava de manhã, de tarde, de noite,
fazendo a retrospectiva da minha vida e com a ajuda das minhas irmãs para falar coisas que eu não lembrava, né? Até antes de nascer, ela me informou coisas a respeito do meu pai, da minha família. 8 irmãos, sendo 5 deficientes visuais. E aí, eu escrevendo no meu computador através de um programa de voz, mandando para minha amiga Ana Cláudia Rezende, e eu tive essa sorte que ela se dispôs a me ajudar. Ela me conhece há 30 anos, então foi fundamental a participação dela. E aí depois mandamos para outra revisão, para diagramação, e aí nasceu a criança. Agora só falta eu plantar uma árvore, né? Então, durante a pandemia, então o plano é esse. É o programa de televisão que está pronto. É o outro espetáculo que eu também fiz, que eu escrevi, que é Vida de Solteiro é Beleza. Vida de Casado é muito difícil. Por isso que a gente pergunta, você é casado ou é feliz? Nem. Então é isso, ó. Show novo, programa novo e inédito no mundo e um livro extremamente motivacional. Ensino as pessoas como é que usa a criatividade para se dar bem sempre, né? Apesar de você vai procurar uma pessoa, acabou de sair, está em reunião, que não sei o quê, então tá realmente um show. Graças a Deus, eu estou muito, muito, muito feliz, muito orgulhoso de mim mesmo. Quando eu era criança, eles falam que criança não tem maldade, que não tem maldade. Os caras me sacaneavam toda hora, eu enxergava uma mixaria, um pouquinho. Os caras me davam uma pedalada na cabeça e ficava calado, porque sabia que não precisa nem de correr para não enxergar o cara que jogava pedra na minha frente para eu tropeçar. Me roubava no jogo de bolinhas de gude que eu jogava. Me sacaneavam demais, mas eu sempre fui muito persistente, eu gostava demais. E o que eu falei, eu enxergava, vamos dizer, 5% e achava que era 50%. E por causa disso, né, eu vivia, conforme eu falei, me machucando. Eu já roubei goiaba, já roubei manga, mesmo quase cego. Então era muito legal. Mas a questão da deficiência, as pessoas tratavam a gente exatamente como um inválido. E a infância, eu lembro dos momentos felizes. Eu procuro esquecer dos momentos tristes. Que nem agora, depois de velho. Eu não me sinto velho, olha só, eu estou com 63 anos, eu não me sinto nem com 40. Com toda a seriedade mesmo. Então, assim, mesmo hoje, por exemplo, a questão assim, das coisas que aconteceram profissionalmente, pessoalmente, né? A gente tem, a gente pensa assim, no meu caso, eu penso que a gente é cheio de defeito, só que a gente tem mania, o ser humano tem mania de ver só o defeito das outras pessoas. E no livro, inclusive, eu falo do pai de uma das meninas da sua equipe, da Rejane, o Necos, uma pessoa de uma sabedoria impressionante. Eu me emocionava quando conversava com ele. E o Necos falou uma coisa para mim que eu nunca tinha pensado. Ele falou, Magela, você não enxerga, mas você enxerga o principal. Eu falei, como é que é, Neco? Como é que é isso? Magela, quando a gente fica 10 anos sem ver uma pessoa, a maioria das pessoas, quando encontra com a pessoa, o comentário que faz é aquela coisa cruel. Nossa, como é que o cara engordou, que barrigão, o cara, nossa, tá todo regaçado. E a pessoa não vê que o tempo passa para todos. Aí ele falou, e você, Magela, não enxergando, você vê a essência. Pô, o cara tem 10 anos e o cara continua bacana, generoso, simpático, prestativo, né? Eu não estou dizendo com isso, vamos ficar cegos então, gente. Não. Vamos ficar cegos de uma maneira genérica, assim, para que você, quando vê alguém que não vê há muito tempo, igual quando está na praia, isso acontece demais, né? A pessoa está conversando uma rodinha assim, aí de repente passa uma gordinha com um biquíni pequenininho,
que eles falam? Nossa senhora, parece um colchão amarrado. Como é que tem coragem? Se essa pessoa que é gordinha, ela está se sentindo bem, se ela está gostando de estar na praia, e mesmo sendo gordinha, vamos, o negócio tudo é festa, o importa é ela estar satisfeita com ela mesma, né? Olha só, eu estou conversando com vocês e está passando um avião aqui, neste momento, né? Parece que o cara ficou sabendo, não, vamos dar uma sacaneada no Magela, vamos fazer um barulho lá, que ele para, mas não vou parar não. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Então é isso, só para fechar. Eu sou hoje uma pessoa vitoriosa. E o que eu falei, as pessoas têm que fazer isso, olha. Fazer uma faxina. Pensar assim, vamos lembrar do lado positivo de todos os momentos que você viveu, né? Dentro daquele raciocínio. Porque quem somos nós para colocar defeito nas outras pessoas, sendo que a gente também é cheio de defeito? É lembrar dos momentos felizes, dos momentos bacanas, e é assim que tem que ser. Agradecer a vocês todos pela oportunidade, dizer para o pessoal para comprar o livro, porque ele está muito legal, um ótimo presente. Estou oferecendo até para os departamentos de RH das empresas, comprando cota, uma compra 50, 100, e porque depois que lerem o meu livro, vão parar de resmungar, ou pelo menos de qualquer maneira vai pegar esse livro como um aprendizado, até o marketing pessoal, como conseguir as coisas pela criatividade, né? E com bom humor, sem exageros, né? Então, o pessoal pode mandar um zap para mim, que é o zap especial do livro, que é 31, né? 990 70 80 90. Olha que fácil de decorar. 990 70 80 90. 990 70 80 90. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Sucesso para essa rádio que está começando e que tomara que realmente a cada dia pegue muitos ouvintes e anunciantes, claro, né? Pagando bem que mal tem, né? Obrigado.